Boa noite, queridos. A graça e a paz de Jesus seja com você, com toda a sua casa, com toda a sua família. Hoje à noite nós vamos começar uma série de palavras sobre a cruz de Cristo. E eu queria que você nos acompanhasse aí no canal do YouTube Banquete do Rei. Você só bota lá Banquete do Rei, que você vai estar ouvindo todas as ministrações sobre a cruz de Cristo. Nós vamos estar ministrando uma série sobre a cruz de Cristo. Amém, queridos? Agora vamos orar. Fecha os teus olhos. Vamos orar e agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, crendo que o Senhor é conosco, que o Senhor está conosco, que o teu banquete essa noite seja um banquete especial para nós, para mim, para os meus irmãos que vão nos acompanhar, Pai, no YouTube. Fala conosco de forma concisa, de forma poderosa, e que a tua graça seja conosco, meu Pai. Nós te agradecemos desde já pela oportunidade de compartilharmos a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe nessa pregação. Amém. Eu queria compartilhar com você nessa série sobre a cruz de Cristo mensagens voltadas para a cruz de Cristo. Esse precisa ser o conteúdo da nossa pregação. Amém? Quantos podem dizer amém? E eu queria ministrar hoje sobre o que é a cruz de Cristo. E nós intitulamos essa mensagem sobre a cruz de Cristo, o que é a cruz de Cristo. Nós intitulamos ela A Cruz é a Pregação do Evangelho e Revela o Poder de Deus. Amém? A cruz é a pregação do Evangelho e revela o poder de Deus. E a minha primeira fala, para começar a ministrar sobre o que é a cruz, eu quero dizer para vocês, irmãos, que a cruz ela não é um objeto místico. A cruz não é, nem um amuleto que serve para poder proteger alguém ou serve de proteção para alguém. Não, de forma nenhuma. Também a cruz não é apenas um símbolo, de uma religião. Pelo contrário, nem mesmo um enfeite, um ornamento para que alguém use. Também a cruz ela não deve servir de símbolo, ou nós abrirmos a Bíblia dentro das nossas casas para que ela sirva de um amuleto de proteção dentro das nossas casas. Amém? Eu quero te dizer essa noite que a verdadeira cruz é um objeto de tortura. Mas como, Paulo? Essa é a verdadeira cruz de Cristo. Um objeto de tortura, castigo e sacrifício. Na cruz, na época do Império Romano, o crucificado era ser humilhado publicamente, e sofrer dores, terríveis até a morte. E o objetivo da crucificação era envergonhar o condenado. Essa que é a verdade. E fazer, o que, queridos? De punição, e fazer para que esse crucificado servisse de exemplo para todos com a sua punição. Esse que é o significado da cruz de Cristo, a verdadeira cruz. Então, e essa noite
eu quero compartilhar com você e refletir com você sobre qual o verdadeiro significado para nós cristãos hoje da cruz de Cristo. Qual o verdadeiro significado para você, para mim, para nós que somos cristãos. Amém? E o primeiro significado da cruz de Cristo, eu quero que você abra comigo no texto de 1 aos Coríntios. Não, primeiro vamos abrir lá em Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Vamos lá. Eu gosto muito da Bíblia impressa. Eu me sinto bem com ela. Eu me sinto bem ministrando a palavra na cruz, na Bíblia impressa. Mas se você não tiver em mãos a Bíblia impressa, pode ser a sua Bíblia virtual, a Bíblia no celular, no tablet. Amém? Então, abra aí a sua Bíblia. A palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas, em Gálatas, lá no Novo Testamento, capítulo 2, vamos ler apenas o verso 20. Esse é o nosso texto base, no qual nós vamos ministrar a palavra de Deus. Amém? Gálatas, capítulo 2, verso 20. Diz assim a palavra. O apóstolo Paulo falando: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que coisa maravilhosa esse texto, onde Paulo revela, se identificando com a cruz de Cristo, se identificando com o próprio Senhor Jesus, sendo entregue nas mãos dos pecadores. Amém? Então eu gosto muito desse texto, por isso nós escolhemos ele para poder ministrar essa palavra sobre a cruz. É a pregação do Evangelho e ela revela o poder de Deus para nós. Amém? E o apóstolo Paulo fala palavras poderosas e lindas aqui nesse texto, que diz assim: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que bênção, que glória, que poder há nesse texto da palavra de Deus. E, irmãos, o primeiro significado que eu quero compartilhar com você, que a cruz de Cristo, ela é a pregação do Evangelho. Diga assim comigo: a cruz de Cristo é a pregação do Evangelho. Amém? Então, esse é o primeiro significado para nós cristãos da cruz de Cristo. A cruz é a pregação do Evangelho. Aonde que está isso? Abra sua Bíblia comigo, lá em 1 aos Coríntios. Você está em Gálatas, é só você voltar um pouquinho e você vai lá em 1 aos Coríntios, capítulo 1. Lá o primeiro capítulo de 1 aos Coríntios, nós vamos ler também só um versículo, que é o versículo de número 23, que diz assim. Se você achou, diga aí amém e acompanhe comigo o texto bíblico. Aqui é 1 aos Coríntios, capítulo 1. Nós vamos falar o primeiro significado, o que representa a cruz de Cristo para nós cristãos. A cruz de Cristo representa a pregação do Evangelho. Amém? E lá em 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23, olha o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Que coisa forte esse texto aqui, queridos.
O apóstolo Paulo fala assim: quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofenderam ou se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Irmãos, a notícia que o Messias, o enviado de Deus, o profeta da Galileia, o carpinteiro de Nazaré, morreu crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Preste bem atenção nisso que eu vou lhe falar. Foi e é a notícia, a mensagem, sabe, a novidade de vida que abalou a humanidade, que abalou o mundo, sabe? Por isso, por esse motivo, é o principal conteúdo, ou precisa ser o principal conteúdo de nossa pregação, ou da nossa pregação. Quantos podem dizer amém? Amém. Eu digo amém, sabe por quê, querido? Porque o evangelho sem cruz não é evangelho. O poder, a pregação sem a cruz não é pregação. Amém? Então, o principal conteúdo da minha pregação, da sua pregação, da nossa pregação, precisa ser a cruz de Cristo. Amém? Eu estou falando para você, eu estou compartilhando com você que esse é o primeiro significado da cruz de Cristo, o que ela representa para nós cristãos. A cruz de Cristo representa para nós a pregação do Evangelho. Amém? Quantos podem dizer amém por isso? Glória a Deus, amém. Amém, porque a cruz de Cristo é a pregação do Evangelho. Amém? Então, queridos irmãos, essa notícia foi a notícia que abalou a humanidade e abala até hoje. E a mensagem da cruz de Jesus, que Jesus morreu para nos salvar, deve ser o tema da nossa pregação. Amém? E eu vou mais além do que isso. Além dela ser o tema de nossa pregação, nós devemos ensinar para as pessoas. Nós precisamos ensinar, sabe? E levar a cruz para todas as pessoas saberem que todo cristão precisa levar ou carregar a sua cruz. Jesus falou lá em Mateus 16 que quem quisesse vir após ele deveria negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Assim que Jesus diz. Vamos abrir o texto, Mateus, volte lá, você está em 1 Coríntios, volte lá para o primeiro livro dos Evangelhos, o livro de Mateus, capítulo 16, eu já achei aqui na minha Bíblia, Mateus capítulo 16, versículo 24, diz assim, olha o que Jesus diz na sua palavra. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, eu estou lendo a NVT, tá, queridos? A nova versão transformadora. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Queridos, aqui tem coisas maravilhosas nesse versículo que Jesus fala para nós, principalmente para nós que somos cristãos, para nós que cremos no Cristo ressurreto, no Cristo crucificado. Porque Jesus fala algo tremendo aqui nesse versículo de Mateus 16, 24. Jesus diz assim, que quem quiser segui-lo precisa negar a si mesmo, precisa tomar a sua cruz e depois segui-lo. E deixa eu falar uma verdade para você.
que eu acredito. Sabe por que muitos não querem Jesus? Sabe por que muitos não querem o Evangelho? Sabe por que muitos não querem carregar a sua cruz? Sabe por quê, queridos? Porque a coisa mais difícil para nós seres humanos, é negarmos a nós mesmos. Nós dizermos não para a nossa carne. A palavra do Senhor fala que nós temos 3 inimigos. É o diabo, o mundo, o diabo e a carne. Desses 3, nós convivemos com um que é o mais feroz deles 3. O diabo é perigoso, o diabo é sagaz, o diabo é mentiroso, o diabo é moleque. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o diabo já foi vencido. A Bíblia fala que Jesus entrou lá no inferno, tomou a chave da morte e do inferno da mão de Satanás e colocou ele debaixo dos seus pés. E sabe o que isso significa? Que o diabo já está debaixo dos nossos pés, ele já está vencido. Jesus já venceu o mundo, nem a morte conseguiu vencer o autor e consumador da nossa fé, da minha fé e da sua fé. Mas nós convivemos 24 horas com a nossa carne. Muitos não querem dizer não para a vida passada. Muitos não querem dizer não para a sua carne. Muitos não querem dizer não para as mentiras. Muitos não querem dizer não para as calúnias. Muitos não querem dizer não para o roubo. Muitos não querem dizer não para a prostituição. Muitos não querem dizer não para o adultério. Não querem deixar a vida velha para começar algo novo. Sabe por quê, queridos? O Evangelho quer dizer novidade de vida. E a cruz de Cristo precisa ser a nossa pregação. A cruz de Cristo precisa ser o conteúdo da minha pregação, da sua pregação. Amém? Quantos podem dizer amém? Então, nós devemos e temos esse, vamos dizer assim, essa obrigação, sabe, de ensinar que nós precisamos ser crucificados junto com Cristo. Nós precisamos lembrar as pessoas, ensinar as pessoas, precisamos levar a elas também, sabe, a nossa cruz. Todos os dias nós precisamos ensiná-las que nós precisamos levar a nossa cruz. E para levar a nossa cruz nós precisamos negar a nós mesmos. Para poder seguir Jesus nós precisamos negar a nós mesmos e segui-lo. Amém? Foi eu quem falei isso? Foi outra pessoa que falou? Foi. A outra pessoa que falou foi Jesus Cristo. Ele disse que para segui-lo precisa carregar a sua cruz, precisa negar a si mesmo e depois segui-lo. Amém? Quantos dizem amém por isso? Então, a cruz de Cristo, diga comigo assim, ó, afirme isso comigo, essa verdade de Deus para as nossas vidas, nós cristãos. A cruz de Cristo é a pregação do Evangelho. Amém? Glória a Deus. E o segundo significado para nós cristãos da cruz de Cristo está lá em 1 Coríntios. Volte lá para 1 Coríntios, capítulo 1 também. Nós vamos ler apenas o versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Diz assim. Quantos acharam aí? Digam amém. Amém, glória a Deus. Então, qual o primeiro significado para nós cristãos da cruz de Cristo? É o poder, é a pregação do Evangelho. E o segundo significado da cruz de Cristo para nós cristãos é o poder de Deus. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, de número 18, diz assim, de 1 Coríntios, capítulo 1. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição.
Mas, para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Que coisa linda, que coisa forte, tremenda, que é a palavra de Deus. Amém? Deixa eu só tomar um pouquinho de água aqui para molhar a garganta. Então, o significado para nós da cruz de Cristo é a pregação do Evangelho. E o segundo significado para nós cristãos da cruz de Cristo, ela significa que ela é o poder de Deus. Amém? Irmãos, Deus, Ele derramou todo o seu poder. Escute isso que eu vou te falar agora. Deus derramou todo o seu poder na cruz por cada uma de nossas vidas, por cada um de nós. Ali na cruz de Cristo foi derramado o poder de Deus para nos salvar. Amém? Então, naquele momento ali da crucificação de Jesus, naquele momento da crucificação do nosso Jesus, do nosso Cristo, do Messias, Jesus tinha o poder de descer daquela cruz. Você pode ter certeza disso. Sabe por quê, querido? Se Ele quisesse, Ele tinha o poder de descer daquela cruz. Lá em Marcos, capítulo 15, eu quero que você abra, você está em 1 Coríntios, volte lá para o segundo livro dos Evangelhos. Marcos, capítulo 15, nós vamos ler só o versículo de número 30, Marcos 15, 30, que diz assim: Pois bem, salve a si mesmo e desça da cruz. Aqui foi, lá na crucificação, foi o momento onde dois ladrões, ou eu posso dizer assim para você, foram 3 jovens crucificados ali na cruz. Jesus tinha 33 anos e mais um pouquinho, vamos dizer que 33 anos e meio, e tinham 2 ladrões ali. E possivelmente, naquela época tinham muitas guerras, a maioria dos homens que morriam eram jovens, e possivelmente aqueles 2 jovens, a Bíblia fala que eles eram salteadores, que eles eram perigosos, e por isso eles estavam passando pela cruz. Você lembra que nós falamos no começo que a cruz, ela era para humilhar e servir de exemplo para todas aquelas pessoas que estavam vendo aquele crucificado ali ser humilhado até a morte e morte de cruz. Pois é, ali tinham mais 2 jovens junto com Jesus. E um desses jovens, ele falou para Jesus que esse versículo diz aqui: Pois bem, salve a si mesmo e desça da cruz. E o outro teve consideração, porque ele sabia que Jesus era alguém que estava ali sendo crucificado, mas injustamente. E ele falou para Jesus o seguinte, um daqueles jovens, ele falou para Jesus o seguinte: quando tu entrares no teu reino, antes ele falou para o outro jovem ou para o outro ladrão, nem mesmo na hora da tua morte tu respeita o Senhor, tu respeita o Mestre. E ele se virou para Jesus e disse assim: Senhor, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. Sabe o que Jesus falou para ele naquele mesmo instante, naquele mesmo momento? Jesus falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Que coisa maravilhosa, que salvação no último momento
da vida, no último gongo, esse homem, esse ladrão, esse jovem, recebeu salvação da parte de Deus. Deus foi gracioso com ele. Então, queridos, foi derramado o poder de Deus ali na cruz por mim e por você. E ali naquele momento, se Jesus quisesse descer dali, ele desceria. Mas ele preferiu permanecer e mostrar de forma ainda maior, de forma muito mais poderosa, sabe, o seu amor e o seu poder para salvar o homem, para salvar a humanidade. Lá em Filipenses, eu quero que você abra comigo, no Novo Testamento, também em Filipenses capítulo 2, nós vamos ler só alguns versículos, lá de Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 1, que diz assim o texto bíblico: Filipenses capítulo 2, versículo 1, diz assim: há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Olha o verso 7. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. E olha o 11. E toda a língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que texto maravilhoso da palavra de Deus. E eu quero encerrar o segundo significado da cruz de Cristo para nós cristãos, que é o poder de Deus, dizendo para você, irmão, que a cruz revela o poder de Deus nas nossas vidas. A cruz revela o poder de Deus na sua vida e na minha vida. Amém? Quantos recebem essa palavra? Amém? Então, a cruz de Cristo revela o poder de Deus nas nossas vidas. Amém? Deixa eu falar o terceiro significado para você da cruz de Cristo para nós cristãos. A cruz de Cristo significa o perdão de Deus. Diga assim comigo: a cruz de Cristo significa o perdão de Deus sobre a minha vida. Amém? Esse é o terceiro significado da cruz de Cristo para nós cristãos. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2 também. Você está lá em Filipenses, volta um pouquinho. Não, vá mais para frente, na verdade. Filipenses, depois de Filipenses vem Colossenses. Se te ajuda, depois de Filipenses vem Colossenses.
nós vamos ler o capítulo 2, o versículo de número 14, que diz assim a palavra de Deus: Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Queridos, quando eu leio esse texto da palavra de Deus, eu me arrepio todo. Sabe por quê? Porque aqui o significado da cruz de Cristo para nós cristãos é o perdão de Deus sobre as nossas vidas. E sabe que esse texto está dizendo que de forma tão poderosa e tão amorosa, Deus, em Jesus, nos perdoou. E aqui nesse texto, Jesus declarou na cruz o perdão não somente para aqueles soldados, sabe, que o castigaram, para os fariseus, sabe, e aquela multidão que pedia a sua crucificação, porque a multidão preferiu soltar Barrabás e crucificar Jesus, porque a multidão gritava: crucifica-o, crucifica-o, sabe? E eu quero dizer para você essa noite que Jesus declarou na cruz o perdão, não somente para aqueles soldados, não somente para os fariseus, mas para toda a multidão que pediu a sua crucificação. E nós éramos no meio dessa multidão. Sabe por quê? Porque o que levou Jesus para a cruz foram os meus pecados e os seus pecados. E todas as vezes que eu peco, que você peca, nós levamos Jesus de novo para a cruz. Porque o que levou Jesus para a cruz foram os nossos pecados. Porque a Bíblia fala que ele em tudo foi tentado, mas no entanto, ele não pecou. E eu quero te dizer que esse texto aqui de Colossenses 2, 14 e 15, a Bíblia fala que Jesus cancelou o escrito de dívida que era contra nós, que pesava contra nós. Ele rasgou esse escrito de dívida. Lá no Império Romano, quando eles iam impor a crucificação para um homem, quando eles iam crucificar um homem que era condenado a ser crucificado, havia um escrito de dívida. Eles escreviam lá em cima na cruz qual o escrito de dívida, por que aquele homem estava sendo crucificado. E o que pesava contra nós, a Bíblia fala que havia um escrito de dívida que pesava contra nós. E o diabo apontava o dedo para nós todos os dias. E era um peso terrível que nós carregávamos. E por isso a Bíblia fala que Jesus cancelou esse escrito de dívida, sabe? E ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Por você e por mim, ele se entregou. A Bíblia fala lá em Gálatas 3,13 que ele se fez maldito por nós. A Bíblia fala lá em Gálatas 3,13, não precisa você abrir. A Bíblia fala que todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito. Por isso Jesus se fez maldição por mim e por você, por amor de nós. Eu quero te dizer uma coisa, querido, que o único momento da criação aonde o Pai se separou do Filho foi na cruz. Isso está lá em Mateus 27, 46. Não precisa você abrir. Mateus 27, 46 fala, diz assim, ó: Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzindo quer dizer, significa: Deus meu,
Deus meu, por que me desamparastes? Por que me abandonaste? Jesus exclamando bem alto. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aonde Deus, o Criador de todas as coisas, estava quando Jesus exclama bem alto, em alta voz, porque a Bíblia fala que ele exclamou em alta voz: Deus meu, por que me desamparaste? Aonde Deus estava nesse momento? Você quer que eu te diga aonde Deus estava nesse momento? É o único momento da criação aonde o Pai se separa do Filho. Deus estava comigo. Deus estava com você que está ouvindo e vendo agora essa pregação sobre a cruz de Cristo. Sabe por quê, querido? Deus não poupou nem a vida do seu unigênito, do unigênito do Pai, por amor de você e por amor de mim. Deus não poupou nem a vida do seu Filho único, do seu único Filho, por amor de nós. Deus estava comigo, Deus estava com você, querido. Amém? Se você pode entender, sabe, o poder que estava ali naquela cruz, naquele momento da crucificação, naquele momento que Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Você vai passar o resto da tua vida, até a tua morte, ou se você não morrer, até a volta de Jesus, você vai passar sendo grato a Deus, porque Ele te amou de uma forma especial, porque Ele não poupou nem a vida do seu único Filho, por amor a você e por amor a mim. Amém? Jesus declarou na cruz o perdão por mim e por você e por toda a humanidade. Amém? E a cruz é a maior prova de perdão que Deus podia trazer, que Deus podia dar para nós de presente. É a cruz de Cristo, a maior prova de perdão pela minha vida e pela sua vida. Como alguém, sabe, sendo castigado e humilhado, encontrar forças, sabe, queridos, para perdoar enquanto ainda está sendo ofendido. Como? Somente o amor de Deus, que pode perdoar e que pode, sabe, te abraçar, te aceitar, sabe? E foi através da cruz de Jesus que Ele fez isso. Nos perdoou de forma especial. E deixa eu te dizer uma verdade essa noite, para nós encerrarmos essa palavra. Deus te ama de uma maneira incondicional, que não importa o que você faça ou deixe de fazer para Ele. Eu quero te dizer que Deus te ama incondicionalmente. E você sabe qual é a maior prova desse amor? Jesus declarou a maior prova desse amor na cruz, com o perdão, não somente para aqueles soldados que estavam, sabe, machucando, castigando Ele, não somente para os fariseus que gritavam crucificam, não somente para essas pessoas, mas por toda a humanidade. Amém? Colossenses 1:20 diz assim, abra comigo que eu quero encerrar o terceiro significado, que é o perdão, citando esse texto de Colossenses capítulo 1, versículo 20, que diz assim: e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra.
Que coisa linda esse versículo. Esse versículo é para nós aplaudirmos Deus e nós não pararmos de aplaudir o Senhor Jesus, o Senhor Deus. Sabe por quê? Porque ele diz assim: por meio dele quem? Jesus Cristo, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Você pode entender essa verdade de Deus para a sua vida e para a minha vida? Aí ele diz assim mais, por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Amém? Deus trouxe de novo a paz. Ele fez de novo a reconciliação e trouxe a paz, tanto no céu como na terra. Que novidade de vida é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo significa a pregação do Evangelho. A cruz de Cristo significa o poder de Deus. E a cruz de Cristo, por fim, significa o perdão de Deus sobre a humanidade. Amém? E eu encerro dizendo para você que não existe cristão sem cruz. Amém? Jesus falou assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amém, queridos? Então, a palavra de Deus nos revela que a cruz é a reconciliação de Deus com o ser humano e deste homem com o seu próximo. Isso significa a cruz de Cristo. Também a cruz de Cristo mostra a glória de Deus e não a vergonha do pecado. Sabe o que isso nos ensina? Nos ensina que a sabedoria de Deus, que a sabedoria de Deus, que é espiritual, que é algo eterno e não carnal, nos dá uma mensagem, nos traz uma mensagem com o seu poder, com a sua pregação, com a pregação do Evangelho, sabe? E ela nos capacita, sabe? Com o seu poder e acima de nossas fraquezas, sabe? Deus nos faz e nos traz a declaração do perdão, definitivamente, sabe? Dos nossos pecados. Amém? Se você recebe essa palavra sobre a cruz de Cristo, qual o significado dela para você cristão, para mim, para nós cristãos, sabe? Ela significa, sabe, a pregação do Evangelho. A cruz de Cristo significa, o verdadeiro significado dela significa o poder de Deus e também o perdão de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, porque a Tua palavra é poderosa. E a minha oração, Senhor, é para que todas as pessoas que ouvirem, Senhor, essa pregação, esse vídeo, Pai, elas possam abrir os seus corações, as suas vidas, para o Senhor Jesus, e saberem e entenderem que o Senhor os amou até a morte e morte de cruz. Que nem no momento da sua morte, Deus nos abandonou. Nem no momento da morte do Filho unigênito, do único Filho de Deus, Ele nos abandonou, Ele nos deixou sozinhos. A Bíblia fala que Ele não poupou nem a vida do seu próprio Filho por amor de nós. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Querido, Deus te abençoe, que essa palavra possa ter edificado a sua vida, e ela só é a primeira da série da cruz de Cristo que nós vamos ministrar com você durante todas essas semanas e todo esse mês. Nós queremos ministrar uma série sobre a cruz de Cristo, e eu espero que essa mensagem de hoje à noite ela possa ter te abençoado, ela possa ter te edificado, e ela possa ter
aumentado e fortalecido a tua fé em Cristo Jesus. Amém? Deus te abençoe. Shalom.